A Voz da América fala hoje com o engenheiro Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, candidato à presidência de Angola nas eleições gerais de agosto de 2022. Muito bem-vindo, senhor engenheiro. Muito obrigado, bom dia por mais esta oportunidade de cá estar. Aproveitando a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos, onde os angolanos que aqui residem não vão poder votar nestas eleições de agosto, o senhor engenheiro escreveu num tweet o seguinte: mais de 100 países com comunidades angolanas, o registro aconteceu em 12, 400 mil angolanos na diáspora. Só foram registados 22.560. E o senhor engenheiro colocou estas opções. Será má-fé, incompetência ou exclusão? Qual é a sua resposta? É claro que eu tenho uma resposta. O processo eleitoral não foi uma surpresa para quem o realizou. Foi há muito tempo previsto, planificado, e quando se tem o controle deste processo, mas não se colocam os meios, nem humanos, nem materiais, para se poder fazer o trabalho com respeito ao cidadão, a responsabilidade é exclusivamente do governo, que se mostrou absolutamente incompetente, não tenho dúvidas que usou de má fé, e é muito simples de explicar porquê. A comunidade angolana que vive fora do país, na sua maioria vive em países com experiência democrática. E nós sabemos que este voto não ia favorecer de maneira nenhuma o MPLA. E de uma previsão de 450 mil, foram recenseados menos de 5%. Portanto, eu acho que o governo angolano deve ser penalizado porque não respeita os angolanos. Qual seria o peso do círculo eleitoral da diáspora? Se faço contas do número de eleitores no círculo nacional, como deve saber, os votos dos angolanos no exterior ia todo ele para o círculo nacional. Nas eleições anteriores, isto podia eleger um mínimo de 10 deputados para 12 deputados. Portanto, não é pouco, é muita gente, se não ultrapassasse, dependente mesmo do que é que vai acontecer. Mas não ocorreu só cá fora. Lá dentro, o processo também foi assim. Partiu com poucos meios, poucas equipes, soluções muito complexas para apenas serem colocados os meios acrescidos no fim do processo. E, portanto, em Angola também se excluiu muita gente de poder votar. Do ponto de vista do registro oficioso, a oposição, de forma geral, poderia ter ajudado de alguma forma a que este processo tivesse sido melhor? Não podemos substituir o governo nas suas responsabilidades. Nós sempre estivemos disponíveis para a campanha de educação cívica que nós propusemos, mas nunca fomos chamados. Fizemos o nosso trabalho. Eu devo dizer que a UNITA, pelo país inteiro, fez uma enorme campanha de incentivo à inscrição dos angolanos, mas o governo excluiu. Mas deixe-lhe chamar a atenção para um pormenor, tanto fora como dentro. É que no fim do processo do registro eleitoral, o governo anunciou números. A verdade é que os números finalmente anunciados são superiores àqueles que anunciou no fim do processo. Portanto, aqui há uma série de circunstâncias que nos dizem textualmente que estamos a lidar com um governo que não é sério. Anunciou 18 mil angolanos inscritos no exterior do país. Como é que depois de retirados aqueles que não tinham condições de votar, o número aumentou? Lá dentro também. O governo anunciou 14 milhões, com a necessidade de expurgar os mortos, que são muitos. Aquilo que nós sabemos é que são 100 mil por ano. Eu tenho a informação que desde 1996 não se expurgam os mortos do processo. Portanto, são superiores a 2 milhões e meio de mortos que fazem parte do registro. Não havia esse tribunal? Pois, este é que é o grande problema, porque estas informações são-nos dadas por dirigentes do MPLA. O próprio ministro declarou o número no fim do registro e, se levar apenas como referência, desde as últimas eleições para hoje, são 5 anos sem atualização. São 500 mil mortos em média que deviam sair. O número aumentou também, em vez de reduzir. É o momento de cada pessoa assumir que o futuro depende de si próprio, de ir votar, primeiro de ir aos BOAPs, que ainda estão abertos, e verificar o seu nome. Porque o governo não publicar as listas, como diz a lei, e a lei é claríssima, e mais uma vez fica muito mal ao governo ter ministros que são professores universitários e que dizem que lá onde diz publicação não significa publicação. Portanto, veja isto, mas é preciso irem verificar os seus nomes para terem a certeza onde vão votar e depois tomarem conta do vosso voto. E a inclusão de Abel Chivucovuco como número 2 já gerou algumas reações negativas
entre os militantes. Não é verdade. Não gerou nenhuma reação de militantes. As manifestações que houve ontem, os protestos em frente ao Tribunal Constitucional. Não houve nenhuma manifestação. Veja este pormenor, o que é interessante de ver. A lei em Angola proíbe manifestações em frente e na proximidade dos órgãos. Mas aquelas manifestações que são autorizadas, já se diz quem é que as organizou. Foi o MPLA. E, portanto, não se tratam de militantes da UNITA. Esta é uma realidade de Angola. São os gabinetes de ação psicológica, da presidência, enfim, porque estavam mesmo à frente, a 30 metros de uma instituição. Portanto, é uma absoluta ilegalidade. Não são militantes. Independentemente de ter havido protesto ou não houve protesto nenhum. Mas, independentemente desse que nós seguimos foi uma estratégia apoiada no Congresso, debatida do topo à base e aplaudida pelos militantes. E, portanto, nós tivemos a coragem de submeter uma lista que abriu espaço a outras realidades políticas, abriu espaço à sociedade civil, o que vem demonstrar que a UNITA está madura, está preparada para trabalhar com os diferentes, e nós temos dito e estamos a fazer. Portanto, nós é o que se diz, mata a cobra e mostra o pau, pois nós fizemos uma lista que corresponde àquilo que os angolanos estavam à espera. Falou de coragem. E portanto, sem dúvida. Falou de coragem. Portanto, foi preciso coragem para incluir Abel Chivucovuco nesta lista, respondendo a supostas críticas que possam ter havido em relação a essa inclusão de Abel Chivucovuco como número 2? Não é preciso muito para se perceber os desafios que temos pela frente. A opção de dialogar com outros partidos. E o caso do Abel não é um caso distinto. Dialogar com outros, dialogar com a sociedade e abrir um espaço do partido para esta participação, sem dúvida, obriga, antes da coragem, consulta as instituições. E nós fomos sempre muito cuidadosos e fomos permanentemente consultado o Congresso, a Comissão Política, o Comitê Permanente e, portanto, este é o resultado de muita votação e da auscultação interna. Seguramente, esta é a representação também da moção estratégica que levei ao Congresso e que, pelos vistos, o regime não a queria, porque ao ter-me anulado o primeiro Congresso, sabíamos que, acima de tudo, queria impedir que, na prática, este espírito, esta ideia da ampla frente para a alternância se formatasse. Ela está nas listas sob a bandeira da UNITA. Ainda sobre Abel Chivucovuco, quer a UNITA ganhe as eleições ou não, é certeza que Abel Chivucovuco vai estar na bancada parlamentar, correto? Estará ele sujeito à disciplina da UNITA no Parlamento ou será ele um deputado independente? Nós temos um programa político e todos aqueles que participam na lista da UNITA assumiram o programa político. É uma visão comum para Angola. E, portanto, se esta visão comum para Angola existe, é quanto nos basta. E pedimos apenas o voto do cidadão. Como sabe, tenho anunciado muitas medidas. Para além destas, a questão do ciclo constitucional. Voto na UNITA significará claramente a revisão da Constituição, a reeleição direta do Presidente da República, a diminuição dos poderes, a existência do Tribunal Eleitoral, que responda de forma diferente a esta acumulação de funções impróprias ao Tribunal Constitucional. Há cerca de 3 dezenas e qualquer coisa de mulheres na lista de deputados da UNITA. Que papel é que as mulheres têm nas políticas que a UNITA quer implementar? Eu tenho que ser muito sincero, nós não estamos ainda satisfeitos com a representação que temos. É preciso investir muito mais, porque a mulher é fundamental, não tem nada a dever ao homem. A mãe em África tem muito mais força do que o homem no seu espaço, no seu lar, na sua comunidade, pelo que nós temos muitos desafios de investimento no âmbito do empoderamento da mulher. A diferenciação positiva tem que continuar a ser uma realidade nossa. Nós dissemos, eleitos presidente, teremos um departamento específico que estudará permanentemente as formas de apoio ao empoderamento, eu diria, do rural ao urbano, em todas as condições, porque, de facto, este é um investimento com resultados, não para a mulher que faz o investimento, mas para toda a família, para toda a comunidade. Nós ainda não tivemos a oportunidade de ver o programa eleitoral da UNITA. Muito bem, não foi publicado ainda. Exatamente. Com o que é que os eleitores podem contar? Quais são as prioridades da UNITA para o OGE? Dê-nos algo. Muito simples. Nós publicámos o GIP na anterior campanha eleitoral.
e vimos o GIP assaltado, até nos seus termos. Aquilo que foi uma criação da UNITA ficou imitado, embora sem a alma. E por isso é que depois Angola não conseguiu ver interpretados na prática muitas das sugestões, porque quem governa deve ser inteligente o suficiente para ir buscar ideias, inclusive na oposição. O governo atual não foi capaz de o fazer. Nós vamos publicar o manifesto eleitoral. E que vai sair do tempo próprio, porque se reparar, ninguém publicou, mesmo o partido que está no poder não publicou. Provavelmente ficou à espera de ver as ideias de outros. Nós temos este documento pronto. Sobre o Orçamento Geral do Estado, a pergunta é muito específica e a resposta também pode vir de forma muito, muito concreta. Acima de tudo, nós não temos tido uma fiscalização efetiva do Orçamento Geral do Estado. E temos um grande problema no Orçamento Geral do Estado, que é o facto de, com esta Constituição, atribuir-se ao Presidente da República a oportunidade de poder assumir empréstimos sem serem autorizados pela Assembleia Nacional, o que desvia claramente os cumprimentos do orçamento. Portanto, é muito grave quando se discute profundamente um plano estratégico como o Orçamento Geral do Estado, que o Presidente não vai à Assembleia defendê-lo. Este é um outro grande problema. A UNITA tem defendido a eleição direta do Presidente da República, tem muito a ver com a sua pergunta. Ao não ser eleito diretamente pelo voto do cidadão, apanha boleia num voto da Assembleia Nacional, sente que não deve ir lá prestar contas. E ao não ir lá prestar contas, não se sente a sua responsabilidade nem sequer na justificação daquilo que lá se discute. Isso é muito mau. Eu, quando fiquei na Assembleia, um dos meus grandes objetivos era trazer o presidente do MPLA e o presidente depois, não diria só da República, do MPLA, ao Parlamento. Mas depois o próprio Presidente da República sentir-se com o incentivo de ver o líder da oposição no Parlamento e ele vir para o debate político-constitucional. Infelizmente não foi, nunca. E, portanto, estes aspectos, não é eleito diretamente e nós queremos fazer esta mudança. Temos a intenção de, numa eleição direta, substituir depois esta presença atual dupla em que é Presidente do Partido e é Presidente da República. Connosco isto não vai acontecer. Nós deixamos o partido sem correr o risco depois de trazer vantagens para quem tem o cartão de pertença. Este cartão de pertença faz muita diferenciação em Angola. Voltemos ainda para o Orçamento Geral do Estado. Sim. Acabar com estes orçamentos multimilionários que não passam pela Assembleia Nacional e que nos têm criado verdadeiros dramas e, como consequência, é que hoje o cidadão angolano paga metade do custo do orçamento é para a dívida pública. Não há fiscalização efetiva do OGE plena, porque depois o que nós propomos como iniciativa é votado contra nas comissões. Porquê? Porque não serve o país, na sua maioria, serve-se o partido. Mas voltando ao OGE, saúde, educação, defesa, quais são as prioridades? Temos anunciado medidas que estão nas propostas que nós estamos a distribuir daqui a muitos poucos dias. O manifesto eleitoral traz a absoluta necessidade de Angola respeitar os contratos que assina e os compromissos que assina, inclusive no plano regional. A SADC definiu 20% para a educação, 15% para a saúde. Nós estamos já a menos de metade, mas é uma distância enorme. É importante que nós não estendamos demasiado o prazo, que nos leve dos orçamentos atuais aos objetivos de desenvolvimento estratégico que a região acordou e que Angola assina, mas não cumpre. Senhor Engenheiro, nessa nota, nós temos assistido em alguns países de África e da América Latina, apoiados em sistemas governativos com longa presença autoritária, a alternância tem sido de pessoas e não de sistemas. Não é? Sendo governo, como é que vai desmantelar um aparelho de Estado partidário sem que seja apenas uma troca de cores no aparelho de Estado? Nós, há uns anos a esta parte, que temos estado a sentar um pouco por todo o país e a conversar com toda a gente. Acima de tudo, para desmontar esse fantasma de que a UNITA, quando ganhar, vai substituir toda a gente. Um grande erro.
Nós, se formos fazer contas das necessidades de quadros que Angola tem, nós estamos a uma distância enorme dos quadros necessários. Portanto, nós vamos precisar, durante muitos anos, de investimentos contínuos para chegarmos aos números necessários no âmbito das múltiplas profissões e das instituições que precisamos. Portanto, este elemento seja muitíssimo claro. Mas nós temos que investir muito também em quem já está a trabalhar. Nós temos que ter orçamentos fortes para atualização, para formação contínua, para a melhoria dos níveis dos quadros no âmbito do serviço que prestam, porque a qualidade dos serviços não é boa. Também, a muitos níveis. Portanto, não é uma educação apenas para os jovens, não é uma necessidade de suprir necessidades que não existem hoje, é também uma necessidade de investir em quem já lá está, potenciando a condição de poderem servir. Portanto, isto não deve assustar absolutamente ninguém, porque temos noção clara dos desafios que Angola precisa e temos noção porquê? Porque nós vamos ao encontro cidadão. Eu estou a vir de um périplo enormíssimo. Eu fiz, há menos de uma semana, 1000 quilómetros para o Cubango. Passei o dia em audiências junto das comunidades, fizemos um ato público, terminou a noite, regressei por terra, mais 1000 quilómetros para Luanda. Tem-se dito que o Sr. Engenheiro não ausculta o povo, não tem contacto com as bases. Falou agora que acaba de vir do Cubango. Mas as imagens estão todas. Sabe quem é que faz estas afirmações? Provavelmente aqueles que não me entrevistam. Eu em Angola não sou entrevistado, eu tenho um boicote por parte do regime que tem os direitos todos dos seus comícios, desrespeita a Constituição, desrespeita a lei dos partidos políticos, desrespeita a lei de imprensa, desrespeita a lei eleitoral, procura vantagens embaixo da mesa. Que credibilidade tem quem tem esta atitude? Eu penso que, se pensarem bem, estão-nos a fazer propaganda favorável. Porque quando alguém que está no poder há tantos anos chega às campanhas e só nessas alturas é que sabe que existe povo, é só nessas alturas que baixa os preços, é só nessas alturas que aparece a dar subsídios a toda a gente. Pior, viola as leis porque pratica um crime, o crime da corrupção eleitoral, porque distribui, através de fundos públicos, uma série de bens proibidos por lei. Mas, volto de novo a nós, as imagens estão nas redes sociais, em todo o lado. Porque são as redes sociais hoje que nos permitem chegar ao cidadão, porque nós temos uma ordem, diria assim, embora se negue, mas temos isto, nós temos programas nas televisões, que em vez de nos facultar acesso, são programas para desmontar a nossa mensagem. Permanentes, há anos. Isto ajuda o cidadão a perceber que a Angola desenvolvida não existirá sem uma liberdade na comunicação social. Falamos de corrupção. Mencionou corrupção e a UNITA tem criticado fortemente o combate à corrupção de João Lourenço, destacando, por exemplo, a atribuição de contratos por ajuste direto como um método que perpetua o nepotismo. Senhor Engenheiro, isto são práticas enraizadas de alguma forma que vão ficando e que não é da noite para o dia que serão alteradas. Qual é o plano da UNITA? Como é que a UNITA pensa fazer diferente? Bem, acima de tudo, o cidadão votar na mudança. Porque a continuidade já provou aquilo que é capaz e aquilo que não quer fazer. Depois de estar 46 anos no poder. E há quem diga, não é verdade porque houve a guerra. Ok, então vamos dizer, depois de 20 anos de paz, com orçamentos multimilionários, não se transformou o país na dimensão que estes orçamentos permitiam, chegar a uma altura de pré-campanha e só estar a fazer promessas, em vez de estar a fazer os balanços do que se fez, só há promessas, é a altura, de facto, de mandar este governo para casa para ganhar respeito e sensibilidade ao seu povo. A UNITA fará mesmo diferente porque